Bom dia, dia 20 de outubro de 2024. Levanta-te para mais um dia. Ele nos ama. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu Senhor, também esteja com ele, com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu Senhor, o rei Davi. Essa passagem está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 37, onde o rei Davi já está acamado e ele chama o sacerdote Zadok para ungir Salomão, seu filho, ao novo rei de Israel. E ali se cumpre a promessa, que o pai prometeu àquele filho, que ele seria o seu sucessor. Mesmo o irmão querendo tomar o seu reinado e já está comemorando antes que o pai tivesse falecido, já como se fosse o rei. Mas Deus foi misericordioso e levantou esse sacerdote Zadok e o profeta Natan para interceder, para estar ali, orando. E a mãe também, E a palavra-chave do dia é perdoado. O rei Davi foi um rei que fez muito por Israel. Foi um rei escolhido por Deus. Quando ele estava lá pastoreando as ovelhinhas de seu pai, E todos os irmãos dele estavam em casa e o sacerdote Samuel foi lá para ungir o escolhido de Deus, porque Deus mandou ele ir lá. Só que apareceu todos e Deus falava, não é esse, não é esse. E por fim Samuel perguntou, tem mais algum filho? Ele falou, tem, o menor dos menores está lá, pastoreando ovelhas. Mandaram buscar. Quando chegou, é este, o escolhido. E Davi foi ungido a rei. E Davi fez um excelente reinado. Só que Davi, como eu e você, pecava, errava, falhava, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Na palavra do Senhor diz que Deus não resiste ao coração aquebrantado. E Davi tinha esse coração aquebrantado. Ele via com arrependimento. Ele é um rei que tentava conduzir com a justiça de Deus. Ele é um rei que fazia com que a vontade de Deus fosse a soberana vontade no reinado dele. E quando ele pecava, quando ele errava, quando ele falhava, ele se arrependia. Ele tinha um arrependimento genuíno, sincero, verdadeiro diante de Deus. Por isso que mesmo sendo um pecador, porque Deus ama os pecadores, ele não ama o pecado, ele abomina o pecado. Mesmo assim, Deus falou que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E a indicação bíblica hoje fica em Gênesis capítulo 2, que vem dizer sobre o sétimo dia. O dia que o Senhor Deus descansou, depois de ter feito toda a sua obra e reconhecer que ela era boa. Deus santificou o sétimo dia para o descanso. Estas são as origens dos céus e da terra. Ainda não havia toda planta, porque Deus ainda não tinha feito chover e não havia homem ainda para lavrar quando ele o fez. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus ali no jardim do Éden e colocou o homem para viver. E tinha toda a árvore boa para comer. E no meio do jardim havia a árvore da vida. E ali também havia a árvore do bem e do mal. E o Senhor Deus colocou o homem ali no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E Deus deu uma ordenança: de toda árvore tu comerás, mas não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que tu comeres dela,
certamente morrerás. E o Senhor Deus viu que não era bom o homem estar só, e falou: vou lhe fazer uma adjuntora que esteja diante dele. E então o Senhor Deus fez Adão cair num sono profundo, e lhe tirando um pedaço da costela, criou a mulher. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará a varoa a sua mãe e seu pai, e se apegará ao varão, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, mas não se envergonhavam. E vamos orar ao nosso Pai que está no céu, ao nosso Criador, ao nosso projetista. O Senhor Deus é o pintor do mundo. Ele escolheu em cada detalhe, tamanhos, formas, cores, e soprou em nós e todo ser vivente a alma. Vamos agradecer a Deus, porque Ele, na sua soberania, nos fez imagem e semelhança dEle. Ele nos fez para cuidar da obra-prima que Ele fez. Ele já providenciou tudo o que a gente ia precisar para viver bem aqui. Vamos agradecer? Pai amado, Pai querido, nós queremos te render graças, Senhor. Sim, Pai, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã, Senhor, na Tua presença, Senhor, renovando a nossa vida com saúde. A Tua bondade nos alcançou, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para formar família, Pai. Pai, que a gente tenha um coração aquebrantado como o do rei Davi, Senhor. Que a gente tenha humildade, Senhor, e mansidão como Jesus. E que a gente viva uma vida de retidão, para assim alcançar todo o objetivo de Deus para a nossa vida. Que a gente seja canal de bênção, que a gente seja instrumento de paz, que a gente seja aquilo a qual Deus nos arquitetou para ser, Pai. Sim, papai, como o rei Salomão teve um reinado maior, mais abençoado do que o do pai dele, o rei Davi. Que a gente seja assim também, Pai, que a gente deixe legado para que outras pessoas venham fazer melhor ainda, Pai. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. Que sigamos, Senhor, como Jesus disse. Vocês fiquem em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito de poder. E vocês farão maiores coisas ainda. Oh, Pai, nós cremos na Tua palavra e nós tomamos posse dela, Pai. Obrigada, Deus, por tudo, Pai. Seja conosco, Pai, a todo momento e nos dê sabedoria, entendimento, Senhor, conhecimento e discernimento, Senhor, para bem governar tudo aquilo que o Senhor criou e confiou nas nossas mãos, Senhor. Que a gente abandone o pecado, se arrependa e viva conforme Teus mandamentos, Pai. Amém, que assim seja. Um excelente domingo. Vá ao templo adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração.